Olá, seja muito bem-vindo. Hoje caminharemos por uma ideia ampla e necessária. Você conseguiria aceitar que suas certezas mais profundas nasceram de limites naturais? Tudo o que você sabe sobre o universo pode estar errado. Desde que a espécie humana passou a interpretar a realidade, essa interpretação foi moldada por um ambiente pequeno, lento e local, incapaz de refletir a verdadeira escala do cosmos. Quando a escala se amplia, essas certezas começam a vacilar. A luz que nos alcança carrega tempo acumulado. O palco onde os eventos ocorrem não é neutro. O ritmo do universo não é único, e grande parte do que existe jamais se apresenta diretamente aos nossos sentidos. A experiência de realidade se mostra fragmentada e incompleta. Ao longo desta jornada, atravessaremos os limites da percepção humana. Compreenderemos por que toda observação carrega atraso, exploraremos a natureza ativa do espaço, sentiremos a flexibilidade do tempo e aceitaremos a vastidão invisível que sustenta o cosmos. Entre fatos medidos e construções teóricas, a ciência surgirá como ponte, não como negação, conduzindo a imaginação a um território onde compreender tudo nunca foi a regra. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Se puder, deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você nos ajuda imensamente e permite que o universo para o sono continue existindo. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Muito antes de qualquer tentativa de compreender o universo como um todo, a mente humana já havia aprendido a operar dentro de limites muito específicos. Esses limites não foram escolhidos conscientemente, nem definidos por curiosidade intelectual. Eles surgiram como resposta direta às exigências da sobrevivência. O mundo que moldou o pensamento humano era imediato, próximo e repetitivo. Nele, a principal necessidade não era compreender a realidade em profundidade, mas reagir com eficiência ao que estava ao redor. A intuição nasce exatamente desse cenário, como uma adaptação silenciosa a um ambiente restrito. A experiência humana sempre esteve ancorada em escalas reduzidas. O corpo se desloca por distâncias curtas, interage com objetos de tamanho semelhante e responde a estímulos que ocorrem em intervalos compatíveis com seus próprios ritmos biológicos. O tempo vivido é marcado por ciclos naturais, pelo envelhecimento gradual, pela repetição do dia e da noite. Nada nesse contexto exige a compreensão de extremos. Nada solicita explicações sobre o muito grande, o muito distante ou o muito antigo. O mundo assim vivido parece coerente, previsível e estável. Essa estabilidade constrói confiança. Quando algo acontece da mesma forma repetidas vezes, a mente aprende a esperar que continue acontecendo assim. Essa expectativa não precisa ser formulada em palavras. Ela se instala como sensação. A intuição passa a operar como um atalho confiável entre percepção e decisão. Não há espaço para dúvida prolongada, quando a resposta rápida pode garantir continuidade. A intuição, portanto, não é um erro. É uma solução extremamente eficiente para o ambiente em que foi criada. O espaço, nessa experiência local, se apresenta como um cenário passivo. Ele parece apenas existir para acomodar os acontecimentos. Os objetos ocupam posições, movem-se de um lugar para outro, e o espaço permanece o mesmo antes e depois. Essa impressão se reforça porque, na escala humana, as transformações do espaço são imperceptíveis. Nada no cotidiano sugere que o próprio cenário possa participar ativamente dos eventos. Assim, o espaço é internalizado como pano de fundo neutro. O tempo, por sua vez, é sentido como fluxo contínuo. Ele parece avançar sempre no mesmo ritmo, independentemente do que acontece. A experiência subjetiva cria a sensação de uma corrente uniforme, onde os acontecimentos se organizam em sequência clara. Passado, presente e futuro parecem categorias naturais, óbvias, quase inevitáveis. Essa organização funciona tão bem para a vida cotidiana que raramente é questionada. O tempo, assim percebido, se torna uma referência absoluta dentro da experiência humana. Essas impressões se combinam para formar uma visão intuitiva do mundo.
Uma visão onde a realidade é sólida, o espaço é fixo, o tempo é uniforme e os eventos seguem uma lógica direta de causa e consequência. Essa visão não surge de reflexão profunda, mas da ausência de motivos para duvidar dela. Enquanto tudo funciona conforme esperado, não há incentivo para buscar explicações alternativas. A intuição se torna, então, a lente padrão através da qual a realidade é interpretada. A linguagem reforça esse processo. As palavras disponíveis para descrever o mundo nascem da experiência cotidiana e carregam consigo essas limitações. Quando dizemos perto ou longe, rápido ou lento, antes ou depois, estamos sempre nos referindo a comparações humanas, não a propriedades universais. Ainda assim, essas palavras são usadas para falar de tudo, inclusive daquilo que jamais foi experimentado diretamente. A mente passa a imaginar o desconhecido usando ferramentas criadas para o conhecido. Com o tempo, essa prática cria uma sensação de familiaridade com o universo. O céu passa a ser entendido como uma extensão distante do ambiente terrestre. As estrelas parecem pontos fixos em um fundo estável. O cosmos parece apenas maior, não diferente. Essa suposição é confortável porque preserva a coerência interna da experiência humana. Não exige ruptura conceitual. Não desafia a intuição. Ela apenas amplia o cenário sem alterar suas regras aparentes. No entanto, essa ampliação é ilusória. O que está sendo estendido não é a compreensão da realidade, mas a aplicação indevida de regras locais a um domínio que não foi moldado por elas. A intuição, ao funcionar bem no cotidiano, cria a impressão de que é universal, mas ela não carrega mecanismos internos para sinalizar seus próprios limites. Ela não avisa quando deixa de ser confiável. Ela simplesmente continua operando do mesmo modo, mesmo quando aplicada fora de contexto. Esse é um ponto crucial. A falha não está na intuição, mas na expectativa de que ela explique tudo. A mente humana tende a confiar mais naquilo que parece natural do que naquilo que exige esforço cognitivo. O familiar é confortável. O estranho gera resistência. Por isso, ideias que desafiam a intuição costumam ser recebidas com desconforto, mesmo quando são coerentes. Não porque sejam falsas, mas porque exigem abandonar padrões profundamente enraizados. Essa resistência não é intelectual, mas emocional. A intuição está ligada à sensação de segurança. Ela oferece previsibilidade. Questioná-la pode gerar a impressão de que o chão conceitual está sendo retirado. Ao longo da história, essa sensação fez com que muitas ideias fossem rejeitadas não por falta de evidência, mas por incompatibilidade com o modo habitual de pensar. A mente protege sua coerência interna antes de proteger a verdade abstrata. É importante compreender que a intuição não evoluiu para compreender a totalidade da realidade. Ela evoluiu para garantir continuidade em um ambiente específico. Esperar que ela funcione fora desse contexto é como esperar que um instrumento criado para medir pequenas distâncias seja preciso em escalas imensas. O instrumento não está errado. Ele apenas está sendo usado fora de sua faixa de validade. Durante grande parte da história humana, isso não representou um problema. A vida seguia seu curso sem necessidade de compreender o cosmos. As perguntas fundamentais eram locais. Onde encontrar alimento? Como evitar perigos? Como prever mudanças imediatas no ambiente? O universo, nesse contexto, era cenário distante, não objeto de investigação sistemática. Não havia urgência em questionar as bases intuitivas da percepção. Somente quando a curiosidade ultrapassou a sobrevivência imediata é que essas bases começaram a ser testadas. Pequenas inconsistências surgiram, movimentos que não se comportavam como esperado, padrões que resistiam à explicação simples. Essas inconsistências não destruíram a intuição, mas revelaram suas fronteiras. Elas mostraram que aquilo que parecia universal era, na verdade, local. Reconhecer essa localidade é um passo delicado. Não se trata de negar a experiência humana, mas de situá-la. A intuição continua sendo essencial para viver, para sentir, para agir no mundo imediato. Mas ela deixa de ser árbitra final da realidade. Esse deslocamento não diminui o ser humano. Pelo contrário,
amplia sua capacidade de relação com o desconhecido. Ao aceitar que a intuição é uma ferramenta local, abre-se espaço para outras formas de compreensão. Formas que não dependem exclusivamente da experiência direta, mas que se constroem a partir de observação cuidadosa, comparação, inferência e imaginação disciplinada. Esse processo não substitui a intuição, ele a complementa. Ele reconhece seus limites e trabalha a partir deles. Essa mudança de postura não acontece de forma abrupta. Ela exige tempo, repetição e disposição para conviver com a incerteza. A mente humana prefere respostas claras, mesmo quando são simplificações. Aceitar que algumas certezas não se aplicam fora do contexto em que surgiram é um exercício de humildade. Uma humildade que não enfraquece, mas fortalece a relação com a realidade. É a partir desse reconhecimento que se torna possível avançar para além do cotidiano, sem conflito interno. O universo deixa de ser algo que precisa se comportar conforme as expectativas humanas e passa a ser algo que pode ser explorado com curiosidade paciente. A intuição não é descartada, mas reposicionada. Ela continua guiando a vida local, enquanto outras ferramentas passam a guiar a compreensão do cosmos. Esse primeiro ajuste é fundamental porque prepara o terreno para tudo o que vem depois. Sem ele, cada nova ideia pareceria uma afronta ao senso comum. Com ele, as rupturas deixam de ser ameaças e passam a ser convites. Convites para compreender que a realidade não é obrigada a ser intuitiva, apenas consistente consigo mesma. Ao reconhecer que nossas certezas mais profundas nasceram de um ambiente pequeno, lento e próximo, algo se reorganiza silenciosamente na forma de pensar. A pergunta deixa de ser por que o universo não se comporta como esperamos e passa a ser por que esperaríamos que ele se comportasse assim. Essa inversão é sutil, mas poderosa. A partir daqui, o caminho está aberto para compreender por que, ao ampliar a escala, o universo começa a desafiar tudo aquilo que parecia óbvio, não por capricho, não por mistério deliberado, mas porque nunca foi moldado para caber dentro da intuição humana. E aceitar isso é o primeiro passo para uma relação mais honesta, mais ampla e mais serena com a realidade. Existe uma sensação silenciosa que acompanha quase toda a experiência humana, a de que aquilo que nos alcança acontece no mesmo instante em que é percebido. Essa sensação não costuma ser questionada porque, no cotidiano, ela funciona. Os acontecimentos parecem coincidir com a percepção. O som de uma voz próxima, o toque de um objeto, o movimento de alguém ao nosso lado chegam com atrasos tão pequenos que não entram na consciência. Assim, forma-se a ideia de um presente compartilhado, estável e contínuo, como se o mundo e a experiência estivessem sempre sincronizados. Essa sincronização, porém, não é uma propriedade fundamental da realidade. Ela é apenas uma consequência das escalas em que a vida humana se desenvolve. Em distâncias curtas, o intervalo entre um acontecimento e sua percepção é irrelevante. O corpo aprende, desde cedo, a tratar essa coincidência como regra. O agora passa a parecer algo objetivo, quase físico, como se existisse independentemente do observador. No entanto, essa impressão começa a se desfazer, quando a escala se amplia além do ambiente imediato. Tudo o que chega até nós, vindo do universo distante, viaja. Não existe acesso direto ao que acontece longe. Existe apenas transmissão de informação. E toda transmissão carrega tempo acumulado. A luz, que é a principal mensageira do cosmos, não surge instantaneamente no ponto de chegada. Ela percorre o espaço. Esse percurso transforma a distância em atraso. Quanto maior o caminho, maior o intervalo entre o acontecimento e o momento em que ele se torna perceptível. Na experiência humana cotidiana, esse intervalo é invisível. Ele não interfere nas decisões nem na sensação de presença. Por isso, a mente aprende a ignorá-lo. Mas no universo, esse intervalo não é um detalhe desprezível. Ele é a regra. O que se recebe do espaço nunca pertence ao mesmo instante em que é recebido. É sempre uma informação antiga, preservada durante a viagem. O céu, portanto, não é uma janela para o presente, mas um mosaico de passados. Essa constatação
altera profundamente a natureza da observação cósmica. Quando se volta a atenção para regiões distantes, não se está acompanhando o que acontece agora, mas entrando em contato com estados anteriores da realidade. Cada ponto acessível carrega uma idade diferente. O que está mais próximo chega com menos atraso. O que está mais distante traz consigo um passado mais remoto. O universo nunca se apresenta inteiro no mesmo tempo. A ideia de um presente universal começa, então, a perder sentido. Não existe um instante comum compartilhado por todas as regiões observáveis. Aquilo que pode ser chamado de presente em um lugar não é acessível como presente em outro. O agora deixa de ser uma entidade global e se torna uma construção local, útil para organizar a experiência humana, mas incapaz de descrever o funcionamento do cosmos. Essa fragmentação temporal não é apenas conceitual, ela é estrutural. Não importa quão avançados sejam os instrumentos ou quão cuidadosa seja a observação, o atraso nunca pode ser eliminado. Ele está inscrito na própria forma como a informação se propaga. Mesmo que fosse possível observar com precisão absoluta, o dado já chegaria marcado pelo tempo. O conhecimento do universo nasce, desde o início, defasado. Essa defasagem transforma a relação entre observador e realidade. Não se observa o universo diretamente, reconstrói-se. Cada dado recebido precisa ser interpretado à luz do tempo que percorreu. O conhecimento deixa de ser uma fotografia do estado atual e passa a ser uma reconstrução histórica. A compreensão do cosmos é sempre indireta, mediada e inferencial. Esse aspecto raramente é sentido emocionalmente, porque a mente insiste em tratar o que percebe como presente. Mesmo quando se sabe, intelectualmente, que existe atraso, a experiência subjetiva continua reagindo como se houvesse simultaneidade. Essa insistência não é falha cognitiva, mas consequência de hábitos perceptivos profundamente enraizados. O cérebro não foi moldado para conviver com informações cuja origem temporal não coincide com o momento da recepção. Ao ampliar essa compreensão, algo muda silenciosamente na forma de se relacionar com o universo. A expectativa de acompanhar o que acontece se dissolve. Em seu lugar, surge a compreensão de que o cosmos é acessível apenas como história em andamento. O foco deixa de ser o instante e passa a ser o processo. O que importa não é o estado atual, mas a trajetória. Essa mudança exige abandonar a ideia de que existe um ponto privilegiado de observação. Nenhum lugar ocupa o centro do tempo. Nenhuma perspectiva oferece acesso direto ao agora cósmico. Cada posição no universo carrega sua própria relação com o passado observável. O tempo deixa de ser um pano uniforme e passa a ser uma dimensão fragmentada pela distância. Essa fragmentação cria um efeito curioso. Diferentes épocas coexistem na experiência humana, mas não na realidade em si. O que chega ao mesmo tempo não aconteceu ao mesmo tempo. A simultaneidade percebida é apenas um alinhamento de chegadas, não de acontecimentos. O céu se torna um arquivo vivo, onde registros de épocas distintas são recebidos juntos, criando a ilusão de convivência temporal. Essa ilusão é profunda, porque a mente humana foi treinada para organizar a realidade em narrativas lineares. A ideia de que múltiplos passados podem se apresentar juntos desafia essa linearidade. Ainda assim, é exatamente isso que ocorre. O universo não se revela como sequência ordenada de instantes, mas como sobreposição de histórias. Aceitar isso transforma a própria noção de conhecimento. Saber algo sobre o universo não significa saber como ele está agora, mas compreender como ele se comporta ao longo do tempo. O conhecimento cósmico não é instantâneo, é acumulativo. Ele se constrói pela coerência entre registros, não pela coincidência temporal. Esse caráter histórico do conhecimento não o torna frágil. Pelo contrário, ele o torna profundo. A defasagem permite acessar processos que jamais poderiam ser acompanhados diretamente. Mudanças lentas demais para a experiência humana se tornam perceptíveis quando observadas através de registros espalhados no tempo. O atraso, longe de ser um obstáculo absoluto, se torna uma condição para a compreensão. Mesmo assim, a ausência de um presente universal
impõe limites claros. Não existe como confirmar o estado atual de regiões distantes. O universo sempre está um passo à frente da percepção. Essa distância não pode ser eliminada, apenas reconhecida. E esse reconhecimento exige uma revisão silenciosa das expectativas humanas. A ideia de que o universo deveria ser acessível em tempo real nasce da projeção de uma experiência local sobre uma realidade que não compartilha dessa estrutura. Quando essa projeção é abandonada, o desconforto inicial dá lugar a uma curiosidade mais paciente. O cosmos deixa de ser algo que se precisa acompanhar e passa a ser algo que se pode compreender em profundidade, mesmo sem acesso direto ao instante presente. Essa compreensão também dissolve a noção de urgência cósmica. Se o universo nunca se apresenta no agora, não há pressa em alcançá-lo. O conhecimento não depende de velocidade, mas de consistência. Cada nova informação se encaixa em um quadro maior, construído ao longo do tempo, respeitando a defasagem como parte do processo. Ao aceitar que nunca observamos o universo como ele é neste instante, algo se ajusta na relação com o desconhecido. A frustração de não alcançar o presente se transforma em aceitação serena. O cosmos não se oculta por hostilidade, mas por estrutura. Ele não se nega ao conhecimento, apenas exige outra forma de aproximação. Essa outra forma não é intuitiva, mas é coerente. Ela reconhece que a experiência humana é local e que o universo não compartilha dessa localidade. O agora, tão central para a vida cotidiana, perde sua autoridade quando aplicado ao cosmos. Em seu lugar, surge uma compreensão mais ampla, onde o tempo deixa de ser um fio único e se torna um tecido complexo. Esse deslocamento prepara o terreno para compreender outras rupturas ainda mais profundas entre intuição e realidade. Se o presente não é universal, se a observação nunca é imediata, então muitas certezas silenciosas começam a se dissolver. O universo não é um cenário disponível em tempo real, mas um processo contínuo, sempre um passo além da percepção. E é nessa distância permanente entre o que acontece e o que chega que o cosmos revela sua verdadeira natureza. Não como algo que se oferece inteiro, mas como algo que se compreende aos poucos, camada por camada, história por história, aceitando que o agora humano é apenas uma pequena ilha em um oceano de tempo muito maior. Durante quase toda a história humana, o espaço foi entendido como ausência. Aquilo que não estava ocupado por um objeto parecia simplesmente não existir. Entre uma coisa e outra, imaginava-se apenas um intervalo sem propriedades, um nada silencioso que servia apenas para separar corpos. Essa ideia não surgiu por reflexão profunda, mas por experiência direta. No cotidiano humano, o espaço não reage, não resiste, não interfere de forma perceptível. Ele parece apenas permitir que os acontecimentos ocorram dentro dele. Essa impressão moldou uma das certezas mais profundas da intuição humana, a de que o espaço é um palco neutro. Essa noção funciona bem enquanto as escalas permanecem pequenas. Em uma sala, em uma rua ou em uma paisagem natural, o espaço não parece fazer nada além de acomodar movimentos. Quando alguém se desloca, o espaço não se transforma visivelmente. Quando um objeto cai, ele parece apenas atravessar o espaço até atingir o chão. Nada sugere que o próprio cenário participe ativamente do acontecimento. Assim, o espaço é internalizado como algo passivo, quase inexistente do ponto de vista físico. Com o passar do tempo, essa intuição foi estendida para o cosmos. O universo passou a ser imaginado como um grande vazio pontuado por ilhas de matéria. Estrelas, planetas e galáxias pareciam flutuar em um nada infinito. Essa imagem é poderosa porque preserva a lógica cotidiana. Objetos continuam sendo os protagonistas, enquanto o espaço permanece invisível e silencioso. O cosmos, nessa visão, é apenas maior, não diferente. No entanto, essa familiaridade começa a se desfazer quando se abandona a experiência local como referência absoluta. À medida que a investigação se aprofunda, torna-se impossível sustentar a ideia de um espaço que apenas existe sem participar. O espaço revela propriedades próprias. Ele não é apenas cenário, mas elemento ativo da realidade.
Essa mudança de perspectiva não acontece de forma abrupta, mas por acúmulo de indícios que a intuição, sozinha, não consegue explicar. Um desses indícios surge quando se percebe que o universo não mantém suas distâncias fixas. As separações entre grandes estruturas não permanecem constantes ao longo do tempo. Elas mudam. Esse simples fato já é suficiente para abalar a ideia de espaço como algo rígido e imutável. Se as distâncias se transformam, então o próprio espaço está envolvido nessa transformação. Ele não pode ser apenas um recipiente neutro. Essa percepção exige um afastamento cuidadoso da linguagem cotidiana. Quando se diz que algo se move, a intuição imagina um objeto atravessando um espaço imóvel, mas em escalas cósmicas, essa imagem deixa de ser adequada. O que muda não é apenas a posição dos objetos, mas a própria estrutura, que define essas posições. O espaço passa a ser entendido como algo que pode se estender, se reorganizar e influenciar a forma como os acontecimentos se desenrolam. A ideia de vazio absoluto também começa a perder sentido. Aquilo que parecia ausência revela atividade constante. Mesmo onde não há matéria visível, ocorrem interações, flutuações e efeitos que não podem ser ignorados. O nada deixa de ser nada. Ele se transforma em um campo rico, dinâmico e fundamental para o funcionamento do universo. A ausência aparente esconde uma complexidade que escapa completamente à experiência cotidiana. Essa descoberta não confronta diretamente o senso comum. Ela o contorna. A intuição não está errada ao perceber o espaço como silencioso no cotidiano. Ela apenas não percebe o que está além de sua sensibilidade. Assim como o ar parecia inexistente antes de se compreender sua presença, o espaço parecia vazio antes de se compreender sua estrutura. O silêncio não indica ausência, apenas limitação perceptiva. Quando essa limitação é reconhecida, a relação com o cosmos se transforma. O espaço deixa de ser algo que separa e passa a ser algo que conecta. Ele influencia trajetórias, organiza movimentos e condiciona o comportamento da matéria. Não existe evento que aconteça fora do espaço. Ele não é um recipiente externo aos fenômenos, mas parte integrante deles. Tudo o que ocorre, ocorre em diálogo com o espaço. Essa compreensão altera profundamente a noção de movimento. Mover-se não é apenas mudar de posição em um cenário fixo, mas interagir com a própria estrutura da realidade. O espaço deixa de ser invisível conceitualmente e passa a ser reconhecido como protagonista silencioso. Ele não chama a atenção para si, mas está presente em cada transformação, em cada relação, em cada processo. A dificuldade em aceitar essa ideia não está na complexidade do conceito, mas na ruptura que ele exige com a intuição cotidiana. A mente humana insiste em imaginar o espaço como algo que pode ser removido sem alterar o que acontece dentro dele. Mas essa remoção é impossível. Sem espaço, não há relação, não há distância, não há configuração. O espaço não é opcional, ele é constitutivo. Essa constatação também redefine o que se entende por vazio. O vazio não é ausência total, mas um estado com propriedades próprias. Ele pode influenciar comportamentos, armazenar energia e participar da dinâmica cósmica. Mesmo onde não há partículas detectáveis, o espaço continua ativo. Ele não dorme, ele não se desliga. Ele sustenta a realidade de maneiras que escapam completamente à experiência sensorial humana. Ao longo do tempo, essa nova visão exige uma reeducação conceitual profunda. A linguagem comum se mostra insuficiente para descrever um espaço que não é palco, mas ator. Palavras como dentro, fora, entre e através precisam ser usadas com cuidado, porque carregam pressupostos locais. Ainda assim, são as únicas ferramentas disponíveis. O desafio não é abandoná-las, mas reconhecer suas limitações. Essa reeducação não acontece de uma vez. Ela exige repetição, exemplos, metáforas cuidadosas e, sobretudo, paciência. O cérebro humano prefere imagens simples. Um vazio passivo é mais fácil de imaginar do que um espaço dinâmico. No entanto, a simplicidade não é critério de verdade. O universo não precisa ser intuitivo.
Ele apenas precisa ser coerente consigo mesmo. Ao aceitar que o espaço possui propriedades físicas, algo se reorganiza silenciosamente na compreensão da realidade. A separação entre cenário e acontecimento se dissolve. Tudo passa a ser entendido como parte de um sistema integrado. O cosmos deixa de ser um conjunto de objetos isolados, flutuando no nada, e passa a ser uma rede contínua de relações mediadas pelo espaço. Essa mudança também dissolve a ideia de isolamento absoluto. Nada está completamente separado de tudo o mais. O espaço conecta, mesmo quando parece separar. Ele define possibilidades, limites e caminhos. Ele influencia sem ser percebido. Ele age sem se anunciar. Essa atuação silenciosa é talvez o aspecto mais difícil de internalizar, justamente porque não se manifesta de forma direta na experiência cotidiana. Com o tempo, essa nova compreensão gera uma sensação curiosa. O universo parece menos vazio e mais cheio, menos silencioso e mais ativo. Aquilo que antes parecia ausência se revela como presença constante. O nada deixa de ser ameaça ou mistério e se transforma em fundamento. Não há buracos na realidade, apenas regiões onde a atividade não se apresenta aos sentidos humanos. Essa percepção não elimina o estranhamento, mas o reorganiza. O desconhecido deixa de ser um vazio assustador e passa a ser um campo fértil de possibilidades. O espaço não é mais algo a ser ignorado, mas algo a ser respeitado como parte essencial do funcionamento do cosmos. Ao final desse deslocamento conceitual, torna-se impossível sustentar a visão intuitiva de um universo feito de coisas flutuando no nada. O cosmos se revela como uma totalidade dinâmica, onde até aquilo que parecia inexistente desempenha um papel fundamental. O espaço não é o intervalo entre os acontecimentos. Ele é o tecido onde tudo se entrelaça. Esse reconhecimento não encerra o mistério, mas aprofunda a contemplação. O universo não é menos fascinante por ser ativo em todos os níveis. Pelo contrário, ele se torna mais íntimo, mais conectado e mais coerente. O vazio, que antes parecia simples, revela-se como uma das ideias mais enganosas da intuição humana. E é a partir dessa compreensão que outras certezas silenciosas começam a se desfazer. Se o espaço não é neutro, se ele participa da realidade, então muitas outras ideias aparentemente óbvias precisarão ser revisitadas. O caminho segue adiante, não em busca de respostas definitivas, mas de uma relação mais honesta com aquilo que sempre esteve presente, mesmo quando parecia ausente. Durante toda a vida cotidiana, o tempo se apresenta como algo simples, constante e previsível. Ele parece avançar sempre na mesma cadência, indiferente ao que acontece. Um minuto parece sempre igual a outro minuto. Uma hora parece sempre ter o mesmo peso. Essa regularidade cria a impressão de que o tempo é um fluxo único, estável e universal, compartilhado por tudo o que existe. Essa impressão não surge por reflexão, mas por hábito. Nada na experiência comum exige que o tempo seja pensado de outra forma. A mente humana aprende a organizar a realidade a partir dessa sensação. Os acontecimentos se alinham em uma sequência clara. Algo acontece. Depois, outra coisa acontece. O passado fica para trás. O futuro parece vir pela frente. E o presente se apresenta como um ponto intermediário sempre acessível. Essa organização é tão funcional para a vida cotidiana que se transforma em uma das certezas mais profundas da experiência humana. O tempo passa, e passa igual para tudo. Essa certeza, no entanto, nasce de um contexto extremamente específico. O corpo humano se move a velocidades muito baixas em relação aos limites naturais do universo. Ele vive em regiões onde os campos gravitacionais são estáveis e semelhantes entre si. Nessas condições, as variações no comportamento do tempo são pequenas demais para serem percebidas diretamente. A regularidade não é uma regra universal, mas uma coincidência local. Quando se abandona essa escala familiar, o tempo começa a se comportar de maneiras que a intuição não prevê. Ele deixa de ser um pano de fundo uniforme e passa a depender das condições em que os acontecimentos ocorrem. Movimento e gravidade deixam de ser apenas circunstâncias e passam a influenciar o próprio ritmo do tempo.
Essa ideia não é intuitiva, porque não encontra paralelo direto na experiência cotidiana. Ainda assim, ela emerge como consequência inevitável quando se observa a realidade em escalas mais amplas. O primeiro choque conceitual ocorre quando se percebe que o tempo não flui da mesma forma para todos os sistemas. Dois processos idênticos, submetidos a condições diferentes, não evoluem de maneira sincronizada. Essa falta de sincronização não é erro de medição nem ilusão perceptiva. Ela é real. O tempo não é uma entidade independente dos acontecimentos. Ele está entrelaçado a eles. A intuição humana resiste a essa ideia porque ela desafia a noção de simultaneidade. No cotidiano, parece óbvio que dois eventos que ocorrem ao mesmo tempo, para um observador, também ocorrem ao mesmo tempo para qualquer outro. Essa suposição funciona bem em ambientes locais, mas perde validade quando se considera movimentos extremos ou campos gravitacionais intensos. A simultaneidade deixa de ser absoluta e passa a depender do contexto. Essa dependência transforma profundamente a estrutura do tempo. Passado, presente e futuro deixam de ser categorias universais e passam a ser relações locais. O que é presente em um contexto pode não ser presente em outro. O tempo deixa de ser um fio único, que atravessa toda a realidade, e passa a ser uma malha complexa, onde diferentes ritmos coexistem sem um padrão central. Essa malha não pode ser visualizada de forma simples porque não corresponde a nenhuma experiência direta. A mente humana tenta, naturalmente, traduzir essas ideias para imagens familiares, mas essas traduções sempre falham em algum ponto. O tempo relativizado não se comporta como um rio que corre mais rápido ou mais devagar. Ele não é algo externo que muda de velocidade. Ele é parte da própria estrutura dos acontecimentos. Ao reconhecer isso, torna-se claro que a ideia de um relógio universal é apenas uma convenção prática, não uma característica do cosmos. Relógios funcionam bem onde foram criados porque compartilham condições semelhantes. Fora desse contexto, a noção de um tempo único perde fundamento. Cada sistema carrega seu próprio ritmo temporal, definido pelas circunstâncias em que existe. Essa constatação gera desconforto porque dissolve uma das bases da organização mental humana. Se não existe um tempo universal, então não existe uma ordem temporal absoluta. Os eventos não podem ser alinhados de forma única para todo o universo. A realidade se torna mais complexa, menos hierárquica e menos centrada na experiência humana. Esse desconforto não surge por dificuldade matemática ou técnica, mas por ruptura conceitual. O tempo, para a mente humana, sempre foi o eixo em torno do qual tudo se organiza. Questionar sua universalidade é questionar a própria estrutura da narrativa interna que usamos para dar sentido à realidade. Ainda assim, essa ruptura não pode ser evitada quando se amplia a escala da compreensão. Outro aspecto profundamente contraintuitivo é a ligação entre tempo e gravidade. Na experiência cotidiana, a gravidade é percebida como uma força que puxa objetos para baixo. Nada nela sugere que possa influenciar o ritmo do tempo. No entanto, quando se abandona a visão local e se considera a gravidade como uma propriedade estrutural da realidade, essa influência se torna inevitável. O tempo responde à presença de massa e energia. Essa resposta não é simbólica nem abstrata. O ritmo dos processos muda. Sistemas submetidos a diferentes intensidades gravitacionais não envelhecem da mesma forma. Essa diferença não depende de percepção nem de referência externa. Ela ocorre de maneira objetiva. O tempo, novamente, revela-se como algo que não existe isolado, mas em relação direta com o estado do universo. A mente humana encontra grande dificuldade em aceitar essa ideia, porque ela não encontra eco na experiência direta. No cotidiano, as variações são pequenas demais para serem sentidas. O corpo envelhece de maneira uniforme. Os relógios parecem concordar entre si, e nada sugere que o tempo esteja sendo moldado pelo ambiente. Essa ausência de indícios reforça a ilusão de uniformidade. No entanto, a ausência de percepção não equivale à ausência de efeito. O universo não se ajusta aos limites sensoriais humanos. Ele opera segundo princípios
que permanecem ativos independentemente de serem percebidos. A regularidade do tempo na experiência cotidiana é um caso particular, não uma regra geral. Essa compreensão exige uma mudança profunda na forma de pensar a realidade. O tempo deixa de ser um cenário onde os acontecimentos se desenrolam e passa a ser um componente ativo desses acontecimentos. Ele não observa os processos, ele participa deles. Essa participação não é opcional nem circunstancial, ela é estrutural. Ao aceitar isso, a ideia de passado, presente e futuro também se transforma. Essas categorias deixam de ser compartimentos rígidos e passam a ser relações contextuais. O que é passado em um sistema pode não ser passado em outro. O futuro deixa de ser uma direção universal e passa a ser uma possibilidade local. O presente deixa de ser um ponto fixo e passa a ser uma experiência dependente de condições específicas. Essa relativização não elimina a utilidade dessas categorias na vida cotidiana. Elas continuam sendo essenciais para organizar a experiência humana. O erro surge apenas quando se tenta estendê-las para além do contexto em que funcionam. O tempo humano é uma ferramenta local, assim como a intuição que o acompanha. Essa distinção é fundamental para evitar confusão conceitual. Não se trata de negar a realidade do tempo vivido, mas de reconhecer que ele não esgota a realidade do tempo. Existe uma diferença profunda entre aquilo que é experimentado e aquilo que estrutura o universo. Confundir essas duas camadas gera expectativas equivocadas e resistência desnecessária à ampliação do entendimento. Com o tempo, essa nova visão permite uma relação mais serena com o desconhecido. O universo deixa de ser julgado por não se comportar conforme a intuição humana e passa a ser compreendido em seus próprios termos. O tempo não precisa ser simples para ser coerente. Ele apenas precisa ser consistente com a estrutura da realidade. Essa consistência, embora contra-intuitiva, revela uma elegância silenciosa. O tempo responde às condições do universo de maneira precisa. Ele não impõe um ritmo arbitrário, nem se apresenta como entidade independente. Ele emerge da relação entre movimento, gravidade e estrutura. Essa emergência é complexa, mas não caótica. Ao internalizar essa ideia, algo muda na forma de pensar o próprio lugar no cosmos. A experiência humana deixa de ser medida de todas as coisas e passa a ser uma entre muitas possibilidades de relação com a realidade. O tempo que sentimos não é falso, mas é local. Ele não define o universo, ele define nossa experiência dentro dele. Essa aceitação não reduz o valor da vida humana. Pelo contrário, ela a situa em um contexto mais amplo, onde a singularidade da experiência local se torna ainda mais preciosa. Viver em um ritmo específico, em um contexto temporal particular, é parte do que torna a experiência humana única. Não há necessidade de universalizá-la. Ao final desse deslocamento conceitual, torna-se claro que o tempo não é o que parecia ser. Ele não é um fluxo uniforme que atravessa tudo igualmente. Ele é uma dimensão flexível, moldada pelas condições do universo. Essa flexibilidade não é um defeito da realidade, mas uma de suas características mais profundas. E é justamente essa característica que prepara o terreno para compreender por que tantas expectativas intuitivas falham quando aplicadas ao cosmos. Se o tempo não é absoluto, então a realidade não se organiza em torno de um eixo único compartilhado por tudo. Ela se organiza em relações, contextos e estruturas que ultrapassam a experiência humana. Essa compreensão não encerra o mistério do tempo, mas o aprofunda. O tempo deixa de ser algo que simplesmente passa e passa a ser algo que participa. Ele não se limita a acompanhar os acontecimentos, ele ajuda a defini-los. E aceitar isso é mais um passo na longa jornada de abandonar certezas locais em favor de uma visão mais ampla, mais honesta e mais contemplativa da realidade. Durante a maior parte da história humana, aquilo que existia era, por definição, aquilo que podia ser percebido. O real coincidia com o visível, o tangível, o audível. Mesmo quando algo não estava imediatamente acessível aos sentidos, sua existência era inferida a partir de efeitos diretos e familiares. O mundo parecia composto apenas daquilo que se manifestava de alguma forma clara.
Essa associação profunda entre existência e percepção moldou silenciosamente a noção de realidade. O que não aparece, não conta. O que não se manifesta, não participa. Essa associação funciona bem no cotidiano. Para sobreviver, o ser humano precisou lidar apenas com aquilo que interagia diretamente com o corpo. Predadores, alimentos, obstáculos, abrigo. Tudo isso se apresentava de maneira sensorial clara. Nada exigia a concepção de entidades invisíveis que influenciassem o ambiente de forma indireta. O mundo assim percebido parecia completo. A realidade parecia coincidir com aquilo que os sentidos conseguiam alcançar. Essa impressão de completude não surgiu por ingenuidade, mas por suficiência. O ambiente local não exigia mais do que isso. A mente humana não desenvolve conceitos para aquilo que não é necessário. Se algo não interfere de maneira perceptível, ele não entra no mapa cognitivo. Assim forma-se uma ideia silenciosa, porém poderosa. O universo é feito majoritariamente daquilo que se mostra. Quando essa ideia é estendida para o cosmos, surge uma visão profundamente incompleta da realidade. O universo passa a ser imaginado como um conjunto de objetos luminosos espalhados em um grande espaço. Estrelas, planetas, nebulosas e galáxias parecem compor quase tudo o que existe. Aquilo que brilha parece dominar. O escuro parece apenas ausência. Essa imagem é intuitiva porque preserva a lógica sensorial humana. Aquilo que se vê é aquilo que importa. No entanto, essa lógica começa a se desfazer quando se observa o comportamento do universo em grande escala. Movimentos que não se explicam apenas pela matéria visível. Estruturas que se mantêm coesas, sem fonte aparente suficiente. Padrões de organização que não correspondem à distribuição do que pode ser observado diretamente. Esses indícios não surgem como anomalias isoladas, mas como um padrão consistente de descompasso entre o que se vê e o que acontece. Esse descompasso exige uma mudança profunda na noção de realidade. Torna-se necessário aceitar que aquilo que se apresenta aos sentidos não é a totalidade do que existe. O universo passa a ser compreendido como algo onde o visível é exceção, não regra. A maior parte da realidade não se manifesta diretamente. Ela atua de forma silenciosa, indireta, revelando-se apenas por consequências. Essa ideia é profundamente contraintuitiva porque rompe com uma associação básica da experiência humana, a de que existir é aparecer. No cotidiano, aquilo que não se manifesta costuma ser irrelevante. No cosmos, ocorre o oposto. Aquilo que não se apresenta diretamente é justamente o que estrutura, sustenta e organiza grande parte do que pode ser observado. O invisível deixa de ser detalhe e passa a ser fundamento. Aceitar isso exige abandonar a expectativa de que a realidade se ofereça de forma completa aos sentidos humanos. O universo não foi moldado para ser percebido integralmente por uma mente local. Ele não se adapta às limitações sensoriais. Ele simplesmente existe, operando segundo princípios que não dependem de serem percebidos para funcionar. A percepção humana, nesse contexto, revela-se como uma janela estreita, não como um espelho fiel. Essa constatação não implica mistério místico nem ocultamento deliberado. Ela é consequência direta da natureza da interação. Nem tudo o que existe interage da mesma forma com a matéria que compõe o corpo humano. Os sentidos captam apenas um conjunto muito específico de relações. Fora desse conjunto, a realidade continua atuando, indiferente à capacidade humana de percebê-la. Ao reconhecer isso, a noção de invisível precisa ser reformulada. Invisível não significa inexistente, significa apenas fora do alcance direto da percepção. Assim como ondas que atravessam o ambiente sem serem sentidas pelo corpo, existem aspectos da realidade que atravessam o cosmos sem se manifestar de maneira sensorial direta. Eles não brilham, não refletem, não emitem sinais perceptíveis. Ainda assim, influenciam profundamente a organização do universo. Essa influência se manifesta de forma estrutural. Ela molda trajetórias, organiza grandes sistemas e define comportamentos coletivos. Mesmo sem se apresentar, ela participa. Mesmo sem ser percebida, ela age. O erro da intuição humana foi sempre associar ação à visibilidade.
No cotidiano, essa associação funciona. No cosmos, ela falha. Essa falha não é um defeito da mente, mas uma consequência de sua história evolutiva. O cérebro humano foi moldado para lidar com aquilo que se apresenta de forma direta. Ele não foi preparado para inferir realidades inteiras, a partir de efeitos sutis e distribuídos. Ainda assim, quando confrontado com evidências consistentes, ele é capaz de expandir sua noção de existência, mesmo que isso exija abandonar certezas profundamente enraizadas. Essa expansão não ocorre de forma abrupta. Ela exige uma reeducação conceitual lenta. A ideia de que a maior parte do universo é invisível não se encaixa facilmente na narrativa cotidiana. Ela desafia a noção de completude sensorial. O mundo deixa de ser aquilo que se mostra e passa a ser aquilo que se manifesta direta e indiretamente. Essa mudança também redefine o papel da observação. Observar não é mais apenas registrar o que aparece, mas interpretar efeitos, padrões e desvios. O conhecimento deixa de depender exclusivamente da presença sensorial e passa a depender da coerência explicativa. Aquilo que existe é aquilo que produz efeitos consistentes, mesmo que nunca se apresente diretamente. Essa redefinição amplia radicalmente o conceito de realidade. O universo deixa de ser uma coleção de objetos perceptíveis e passa a ser um sistema complexo de relações, muitas das quais escapam completamente aos sentidos humanos. O visível se torna apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo. Essa profundidade não é caótica nem arbitrária. Ela segue regularidades, padrões e estruturas que podem ser compreendidos, mesmo sem serem percebidos diretamente. A ausência de manifestação sensorial não implica ausência de ordem, pelo contrário. Muitas das estruturas mais estáveis do universo dependem justamente daquilo que não se apresenta de forma direta. Ao aceitar que a maior parte da realidade é invisível, algo se reorganiza silenciosamente na forma de pensar. A expectativa de que tudo o que importa deve se mostrar se dissolve. O desconhecido deixa de ser ameaça e passa a ser condição natural da existência. O universo não se esconde. Ele apenas não se apresenta segundo os critérios humanos de percepção. Essa aceitação também transforma a relação com o mistério. O mistério deixa de ser aquilo que será eventualmente revelado aos sentidos e passa a ser aquilo que será compreendido por inferência, relação e consistência. Nem tudo precisa ser visto para ser conhecido. Nem tudo que existe precisa se mostrar para participar da realidade. Essa postura exige paciência intelectual e humildade perceptiva. A mente humana precisa aceitar que sua experiência direta é apenas uma fração mínima do que existe. Essa aceitação não diminui a experiência, ela a contextualiza. O mundo cotidiano continua sendo real, significativo e válido. Ele apenas deixa de ser completo. Ao longo do tempo, essa compreensão cria uma sensação curiosa de ampliação silenciosa. O universo parece maior não apenas em tamanho, mas em profundidade. Aquilo que antes parecia vazio se revela cheio de atividade invisível. Aquilo que parecia simples se revela sustentado por camadas ocultas de interação. A realidade ganha espessura. Essa espessura não é acessível aos sentidos, mas é acessível ao entendimento. O conhecimento passa a ser construído não a partir da aparência, mas da coerência. A realidade deixa de ser aquilo que se mostra e passa a ser aquilo que explica. Essa inversão é uma das transformações mais profundas na relação entre humanidade e cosmos. Com ela, surge uma nova forma de pertencimento. O ser humano deixa de se sentir isolado em um universo hostil e passa a se reconhecer como parte de uma estrutura muito maior, mesmo que essa estrutura não se apresente diretamente. O invisível deixa de ser ausência e passa a ser companhia silenciosa. Ao final desse deslocamento conceitual, torna-se claro que a maior parte do universo não se oferece à percepção humana e nunca oferecerá. Isso não é falha do cosmos nem tragédia do conhecimento. É simplesmente a forma como a realidade é. Aceitar isso é abandonar a expectativa de completude sensorial e adotar uma postura mais honesta diante do que existe.
O universo não se resume ao que pode ser visto, tocado ou sentido. Ele se sustenta, em grande parte, sobre aquilo que permanece fora do alcance direto dos sentidos. E reconhecer essa realidade invisível não afasta o ser humano do cosmos. Pelo contrário, aproxima-o de uma compreensão mais profunda, mais serena e mais verdadeira daquilo que sempre esteve presente, mesmo quando não se mostrava. Existe uma diferença silenciosa entre aquilo que o cérebro humano é capaz de imaginar e aquilo que ele é capaz de compreender de forma profunda. Imaginar é projetar imagens conhecidas em cenários ampliados. Compreender exige aceitar estruturas que não se deixam traduzir em experiência direta. Essa diferença raramente é percebida porque, no cotidiano, imaginar costuma ser suficiente. O mundo imediato responde bem às imagens mentais construídas a partir da experiência sensorial. No entanto, quando o universo entra em cena, essa suficiência se dissolve. O cérebro humano não evoluiu para lidar com o infinito, com escalas extremas ou com sistemas que ultrapassam qualquer referência biológica. Ele foi moldado para interpretar sinais locais, tomar decisões rápidas e construir narrativas coerentes com base em informações incompletas. Essa característica não é uma limitação acidental, mas uma vantagem adaptativa. Um cérebro capaz de reagir rapidamente a perigos próximos teve mais chances de sobrevivência do que um cérebro dedicado a contemplações abstratas sobre a totalidade da realidade. Essa origem molda profundamente a forma como o pensamento opera. A mente humana prefere continuidade à ruptura, linearidade à complexidade extrema, narrativas fechadas a sistemas abertos. Ela busca padrões familiares e tende a rejeitar aquilo que não se encaixa nesses padrões. Esse comportamento não é consciente. Ele ocorre como um reflexo cognitivo, uma tentativa de manter a estabilidade interna diante de estímulos que ameaçam a coerência do modelo de mundo já construído. Quando o universo começa a ser explorado de forma mais profunda, esse reflexo entra em conflito com a realidade observada. O cosmos não respeita escalas humanas. Ele não se organiza de acordo com expectativas biológicas. Ele não oferece pontos de referência intuitivos. Diante disso, o cérebro tenta, naturalmente, reduzir o desconhecido ao conhecido. Ele transforma distâncias imensas em números abstratos, tempos incompreensíveis em metáforas vagas, estruturas complexas em imagens simplificadas. Esse processo de redução é inevitável, mas também perigoso. Ele cria a ilusão de compreensão, onde existe apenas tradução aproximada. A mente sente que entendeu algo porque conseguiu associar a ideia a uma imagem familiar, mesmo que essa imagem não represente adequadamente o fenômeno. O conforto cognitivo substitui a precisão. O cérebro aceita a versão simplificada como suficiente, mesmo quando ela distorce profundamente a realidade. Um dos maiores desafios cognitivos diante do universo é lidar com escalas que não possuem equivalente na experiência humana. O cérebro funciona por comparação. Ele entende algo ao relacioná-lo com outra coisa já conhecida. No cotidiano, isso funciona bem. Distâncias podem ser comparadas a trajetos, tempos podem ser comparados a ciclos biológicos. No cosmos, essas comparações perdem sentido. Não há algo familiar que sirva de base. A mente fica sem apoio. Quando isso acontece, surgem atalhos cognitivos. O infinito é tratado como apenas muito grande. O extremamente antigo é tratado como apenas muito velho. O complexo é tratado como apenas complicado. Esses atalhos permitem que a mente continue operando sem colapsar, mas cobram um preço. Eles mascaram a diferença qualitativa entre a experiência humana e a realidade cósmica. O universo não é apenas maior, ele é estruturalmente diferente. Outro ponto crítico está na forma como o cérebro lida com probabilidade e causalidade. No cotidiano, as relações de causa e consequência costumam ser claras. Uma ação produz um efeito direto. Essa clareza reforça a ideia de um mundo previsível, onde eventos seguem uma ordem compreensível. No cosmos, essa previsibilidade se dilui. Processos probabilísticos, interações distribuídas e efeitos acumulativos dominam. A causalidade deixa de ser simples
e passa a ser estatística. O cérebro humano encontra grande dificuldade em aceitar explicações que não apontem para uma causa direta e identificável. Ele prefere narrativas com agentes claros, eventos definidos e resultados observáveis. Quando confrontado com processos que emergem da interação de muitos fatores, nenhum deles dominante isoladamente, a mente sente desconforto. Surge a sensação de que algo está faltando, mesmo quando a explicação é completa dentro de seus próprios termos. Esse desconforto leva, muitas vezes, à rejeição intuitiva de ideias corretas. Não porque sejam falsas, mas porque não satisfazem as expectativas narrativas do cérebro. O universo não conta histórias do modo como a mente humana espera. Ele não oferece protagonistas claros nem finais definidos. Ele opera por regularidades, não por enredos. Essa diferença gera frustração cognitiva. Além disso, o cérebro humano é profundamente influenciado pela necessidade de fechamento. Ele busca conclusões. Ele se sente incomodado com perguntas abertas. No cotidiano, essa busca é funcional. Resolver problemas rapidamente aumenta as chances de sobrevivência. No cosmos, essa necessidade se torna um obstáculo. Muitas questões fundamentais não possuem respostas finais. Elas admitem apenas modelos provisórios, sujeitos à revisão constante. Aceitar essa provisoriedade exige maturidade cognitiva. Exige abandonar a expectativa de certeza absoluta. O cérebro humano, no entanto, tende a confundir a ausência de certeza com a ausência de conhecimento. Se algo não pode ser definido de forma definitiva, parece incompleto, instável ou insatisfatório. Essa tendência dificulta a relação com o conhecimento científico, que avança justamente por meio de aproximações sucessivas, não de verdades finais. Outro aspecto relevante é a forma como o cérebro lida com abstrações extremas. Conceitos que não podem ser visualizados ou experienciados diretamente exigem um tipo de pensamento que não é intuitivo. Eles dependem de símbolos, relações matemáticas e modelos conceituais. Para a mente humana, isso representa um esforço considerável. O cérebro prefere imagens concretas a estruturas abstratas. Quando confrontado com abstrações profundas, o cérebro tenta transformá-las em imagens familiares. Esse processo ajuda na comunicação, mas pode distorcer o entendimento. Muitas ideias sobre o universo são aceitas apenas superficialmente, porque foram traduzidas para metáforas que não capturam sua essência. A mente sente que compreendeu, mas na verdade apenas substituiu o conceito por uma imagem confortável. Essa distância entre compreensão real e sensação de compreensão é um dos maiores desafios na relação entre humanidade e cosmos. O cérebro não sinaliza claramente quando está apenas simulando o entendimento. Ele oferece uma sensação subjetiva de clareza, mesmo quando a estrutura conceitual permanece frágil. Essa sensação pode gerar confiança excessiva e resistência a revisões posteriores. Ao mesmo tempo, o cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de adaptação conceitual. Quando exposto repetidamente a ideias que desafiam a intuição, ele pode lentamente construir novos esquemas mentais. Esse processo não é rápido nem automático. Ele exige tempo, repetição e disposição para conviver com a incerteza. Mas ele é possível. A mente pode aprender a pensar além de seus limites originais. Esse aprendizado, no entanto, não elimina completamente a intuição local. Ele a coloca em diálogo com outras formas de compreensão. A intuição continua operando no cotidiano, enquanto modelos abstratos passam a operar na compreensão do cosmos. O erro surge apenas quando se tenta usar a intuição como ferramenta exclusiva para interpretar uma realidade que exige outros instrumentos cognitivos. É importante reconhecer que o desconforto diante do universo não é sinal de incapacidade intelectual. Ele é sinal de honestidade cognitiva. Sentir estranhamento é natural quando se lida com algo que não foi feito para caber na mente humana. O problema não é o estranhamento, mas a recusa em aceitá-lo. Quando o desconforto é negado, surgem explicações simplificadoras que preservam a intuição, mas distorcem a realidade. Ao aceitar os limites do cérebro humano, algo se reorganiza na relação com o conhecimento.
A expectativa de domínio total se dissolve. Em seu lugar, surge uma postura mais paciente, mais aberta e mais contemplativa. O universo deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um sistema a ser compreendido progressivamente, sem garantia de conclusão final. Essa postura não diminui o valor do conhecimento humano. Pelo contrário, ela o torna mais sólido. Reconhecer limites não enfraquece a compreensão. Ela a fortalece porque impede a construção de certezas falsas. O cérebro humano, ao aceitar que não foi moldado para compreender o infinito, ganha liberdade para usar ferramentas que vão além da intuição. Essas ferramentas não substituem a experiência humana, mas a expandem. Elas permitem construir modelos que não dependem de imagens familiares, mas de coerência interna e consistência com os dados disponíveis. Esse tipo de compreensão é menos confortável, mas mais honesto. Ele não promete satisfação imediata, mas oferece profundidade. Com o tempo, essa forma de pensar transforma a relação emocional com o universo. O estranhamento deixa de ser ameaça e passa a ser parte da experiência. O desconhecido não precisa ser eliminado para que a relação seja significativa. Ele pode ser acolhido como componente essencial da realidade. Ao final desse processo, torna-se claro que o maior obstáculo para compreender o universo não está na complexidade do cosmos, mas nas expectativas que o cérebro humano projeta sobre ele. Esperar que a realidade se comporte de maneira intuitiva é uma herança do ambiente local. Abandonar essa expectativa é um passo fundamental para ampliar o horizonte de compreensão. O cérebro humano não é pequeno demais para o universo. Ele apenas não foi feito para contê-lo inteiro. E aceitar isso não é uma derrota intelectual, é um ato de maturidade. É reconhecer que a realidade é maior do que qualquer mente individual e que compreender um pouco já é, por si só, um privilégio extraordinário. Quando se aceita que a intuição humana é local, que a observação nunca é imediata, que o espaço não é neutro, que o tempo não é uniforme e que grande parte da realidade não se apresenta diretamente, surge uma pergunta silenciosa. Como então é possível conhecer o universo? A resposta não está em abandonar a experiência humana, mas em estendê-la. A ciência surge exatamente nesse ponto, não como oposição ao senso comum, mas como continuação necessária dele. Desde o início, a ciência não foi criada para substituir os sentidos, mas para compensar suas limitações. Os sentidos humanos funcionam muito bem dentro do ambiente para o qual foram moldados. Eles falham apenas quando a realidade ultrapassa esse ambiente. A ciência não acusa essa falha como erro moral ou intelectual. Ela a reconhece como condição. E a partir desse reconhecimento, constrói ferramentas para ir além. Essas ferramentas não são apenas instrumentos físicos, mas métodos de pensamento. Medir, comparar, repetir, isolar variáveis, testar hipóteses. Tudo isso nasce da compreensão de que a experiência direta é insuficiente para captar a totalidade da realidade. A ciência não confia apenas naquilo que parece óbvio. Ela desconfia do que parece simples demais. Essa desconfiança não é arrogância, mas prudência. Ao longo do tempo, essa postura permitiu acessar aspectos do universo que jamais seriam percebidos intuitivamente. Fenômenos que não se manifestam aos sentidos, processos que ocorrem em escalas incompatíveis com a vida humana, relações que não seguem narrativas lineares. A ciência não torna esses fenômenos familiares no sentido emocional, mas os torna compreensíveis no sentido estrutural. Ela não promete conforto, promete coerência. É importante compreender que a ciência não nasce pronta nem definitiva. Ela não oferece verdades absolutas. Ela constrói modelos. Esses modelos são representações parciais da realidade, sempre abertas à revisão. Essa abertura é frequentemente interpretada como fragilidade, quando na verdade é sua maior força. Ao aceitar que o conhecimento é provisório, a ciência evita a rigidez que aprisiona o pensamento. Esse caráter provisório não significa relativismo absoluto. Os modelos científicos são testados, comparados e refinados. Eles precisam explicar mais do que explicações anteriores, com menos contradições. O avanço não ocorre por substituição arbitrária,
mas por ampliação de alcance. Uma nova ideia não invalida completamente a anterior. Ela a contextualiza, mostrando onde funcionava e onde deixava de funcionar. Essa forma de avançar exige paciência. Não há atalhos emocionais. A ciência não se ajusta ao desejo humano de respostas rápidas. Ela opera no ritmo da evidência, não da expectativa. Esse ritmo pode parecer frustrante para uma mente acostumada à intuição imediata, mas é exatamente ele que garante consistência. Cada passo precisa se sustentar sozinho. Outro aspecto fundamental é que a ciência não depende da autoridade de indivíduos, mas da coerência coletiva. Nenhuma ideia se mantém apenas porque parece elegante ou intuitiva. Ela precisa resistir à crítica, à repetição e à comparação. Esse processo é lento, muitas vezes imperfeito, mas profundamente honesto. Ele reconhece que o erro é parte do caminho, não um fracasso final. Essa honestidade é frequentemente confundida com frieza. A ciência é vista como distante da experiência humana, quando na verdade ela nasce dela. O impulso de compreender, de explicar e de ampliar o horizonte é profundamente humano. O que muda é a forma. A ciência pede que o desejo de compreender seja disciplinado para não se transformar em ilusão confortável. Ao agir assim, a ciência se torna uma extensão dos sentidos. Onde o olho não alcança, instrumentos registram. Onde o tempo humano não acompanha, registros acumulam. Onde a intuição falha, modelos abstratos oferecem estrutura. Nada disso elimina a experiência humana. Pelo contrário, amplia-a para territórios que jamais seriam acessíveis de outra forma. Essa ampliação, no entanto, cobra um preço psicológico. Ela exige aceitar que a realidade não se conforma às expectativas humanas. Exige abrir mão da ideia de que compreender significa tornar familiar. Muitas vezes, compreender significa aceitar o estranho como estranho, sem tentar reduzi-lo a imagens confortáveis. A ciência não promete familiaridade, ela promete aproximação honesta. Essa honestidade também redefine o papel da dúvida. Na experiência cotidiana, duvidar pode ser sinal de fraqueza ou indecisão. Na ciência, a dúvida é ferramenta central. Ela impede que modelos se cristalizem em dogmas. Ela mantém o pensamento em movimento. Duvidar não significa negar tudo, mas testar continuamente aquilo que se acredita compreender. Esse teste constante cria um tipo particular de confiança. Não a confiança cega em certezas absolutas, mas a confiança no processo. Confiança de que, mesmo sem respostas finais, o conhecimento pode se aprofundar. Confiança de que errar faz parte do caminho. Confiança de que a realidade não precisa ser dominada para ser respeitada. Ao longo do tempo, essa postura transforma a relação da humanidade com o universo. O cosmos deixa de ser um enigma hostil ou um palco distante e passa a ser um sistema compreensível, ainda que nunca totalmente acessível. A ciência não promete esgotar o mistério. Ela promete iluminá-lo parcialmente, camada por camada. Essa iluminação não é uniforme nem contínua. Há avanços, revisões, retrocessos aparentes. Há períodos de grande clareza e períodos de confusão. Esse movimento é muitas vezes interpretado como falha, quando na verdade é sinal de vitalidade. Um conhecimento que não muda é um conhecimento que parou de dialogar com a realidade. É fundamental perceber que a ciência não se opõe à intuição humana. Ela surge exatamente onde a intuição deixa de funcionar. Ela respeita a intuição em seu contexto e a ultrapassa quando necessário. O conflito só surge quando se tenta usar uma ferramenta fora de sua função. A ciência não nega o cotidiano, ela o contextualiza. Essa contextualização também protege contra ilusões reconfortantes. O desejo humano de sentido, propósito e centralidade pode facilmente se projetar sobre o universo. A ciência atua como contrapeso a essas projeções. Ela não afirma que o universo é indiferente por crueldade, mas por observação. Ela não retira significado da experiência humana. Ela apenas não o projeta onde não há evidência. Esse ponto é delicado porque toca em expectativas profundas. Muitos esperam que compreender o universo traga respostas existenciais finais. A ciência não oferece isso. Ela oferece compreensão estrutural,
não sentido último. Essa distinção é frequentemente fonte de frustração, mas também de libertação. O sentido da experiência humana não precisa ser garantido pelo cosmos para ser válido. Ao aceitar isso, a ciência deixa de ser vista como ameaça e passa a ser vista como aliada. Ela não compete com a experiência humana. Ela a protege contra ilusões perigosas. Ela ensina limites, não para diminuir, mas para tornar a relação com a realidade mais honesta. Essa honestidade gera uma forma particular de serenidade. Não a serenidade de quem sabe tudo, mas de quem aceita não saber tudo. A ciência ensina que a ignorância não é vergonha, mas ponto de partida, que o desconhecido não é inimigo, mas território de exploração cuidadosa. Ao final desse percurso, torna-se claro que a ciência não é um conjunto de respostas, mas uma postura diante do universo, uma postura que reconhece limites, aceita a complexidade e avança sem garantias absolutas. Essa postura é profundamente humana, mesmo quando lida com realidades que ultrapassam a experiência humana. O universo não se torna menor quando é compreendido cientificamente. Ele se torna maior, mais profundo e mais silencioso. A ciência não fecha portas. Ela as abre uma a uma sabendo que sempre haverá mais além. E é justamente essa abertura permanente que faz da ciência não um fim, mas uma extensão contínua do olhar humano diante do infinito. Ao longo de toda esta jornada, algo foi se revelando de forma silenciosa e constante. Não como uma resposta definitiva, nem como uma conclusão fechada, mas como uma mudança de postura diante do universo. Aquilo que parecia estranho no início passou a soar natural. Aquilo que parecia erro começou a se mostrar como limite, e aquilo que parecia distante revelou-se intimamente ligado à própria condição humana. Perceber que a intuição é local, que a observação chega atrasada, que o espaço participa, que o tempo não é absoluto e que grande parte da realidade não se apresenta diretamente, não diminui o valor da experiência humana. Pelo contrário, situa essa experiência em um contexto mais amplo, onde ela deixa de carregar o peso de explicar tudo. O universo não exige compreensão total para existir. Ele não pede permissão à mente humana para ser o que é. Existe algo profundamente sereno em aceitar isso. Quando a necessidade de certeza se dissolve, surge espaço para contemplação. O cosmos deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma presença contínua, silenciosa e coerente. Não compreender tudo não é falha, é parte da experiência. É a condição natural de qualquer mente finita, diante de uma realidade imensa. Nesse ponto, a frase inicial se transforma. Tudo o que você sabe sobre o universo pode estar errado não como acusação, mas como convite. Um convite para abandonar certezas rígidas, para aceitar que o conhecimento é sempre parcial, situado e em constante construção. Um convite para trocar a ansiedade da resposta final pela curiosidade tranquila do processo. A ciência, ao longo desse caminho, não aparece como autoridade distante, mas como companhia, uma ferramenta paciente que amplia os sentidos, organiza o pensamento e permite atravessar limites sem negar a experiência humana. Ela não elimina o mistério, ela o torna habitável. Ela mostra que é possível conviver com o desconhecido sem medo, sem urgência e sem a necessidade de dominar tudo. Talvez o maior aprendizado seja esse. O universo não se afasta quando reconhecemos nossos limites. Ele se aproxima. A relação se torna mais honesta, menos baseada em expectativas humanas e mais baseada naquilo que a realidade realmente oferece. Uma vastidão que não se explica por completo, mas que pode ser compreendida em partes, camada por camada, história por história. Se essa reflexão ampliou um pouco o seu horizonte, deixa o seu like agora para apoiar este conteúdo. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos e continue explorando conosco, porque aqui no canal você encontra uma vasta coleção de histórias, reflexões e jornadas sobre o universo, a física e a física quântica. Compartilhe este vídeo com quem também gosta de pensar sobre a realidade de forma calma e profunda. O conhecimento não precisa ser apressado. O cosmos não exige pressa. Ele continua lá, silencioso, enquanto aprendemos aos poucos a nos relacionar com ele de maneira mais humilde e contemplativa. Boa noite e durma bem.